Olá! Hoje nós iremos revisar alguns conceitos da álgebra vetorial, muito importante ao tratar de sistemas de forças. Na aula de hoje, nós consideraremos apenas forças bidimensionais. Nós veremos como somar forças vetorialmente, veremos como expressar o vetor força em termos de suas componentes e como determinar a magnitude e direção do vetor força. Na aula anterior, nós diferenciamos as grandezas escalares das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são quantidades que precisam de módulo, direção e sentido para serem representadas, e se somam de acordo com a lei do paralelograma. Nós dizemos que as componentes de um vetor V são os vetores cuja soma vetorial é igual ao vetor V original. Por exemplo, os vetores V1 e V2 são as componentes de V nas direções 1 e 2, respectivamente. É muito comum também trabalhar com as componentes perpendiculares do vetor, como as componentes nas direções x e y ou x' e y'. Para vetores no plano, a direção θ do vetor é dado pelo arco tangente de Vy sobre Vx. Outra maneira de representar um vetor é pelo seu módulo e direção. No caso, o vetor tem módulo V e a direção é dada pelo versor n. No plano cartesiano, as componentes do vetor são chamadas de componentes retangulares, e as direções de cada componente são dadas pelos versores i, j e k. Finalmente, nós podemos definir também a direção da linha de ação do vetor com os eixos x, y e z através dos cossenos diretores, dado pelos ângulos que o vetor V faz com os eixos x, y e z. Grandezas físicas que podem ser representadas por vetores podem ser classificadas como vetor livre, um vetor que pode se mover livremente no espaço, vetor móvel ou vetor deslizante, que é um vetor que pode ser deslocado ao longo de sua linha de ação, e o vetor fixo ou ligado, que é um vetor que não pode ser deslocado sem que se modifiquem as condições do problema. Nesse curso, estaremos interessados principalmente na força, a ação de um corpo sobre o outro. E a força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por seu ponto de aplicação, intensidade, direção e sentido. Rigorosamente falando, a força é um vetor fixo, pois o efeito da força no corpo depende de onde a força está sendo aplicada. No primeiro caso, o efeito das forças é esticar o corpo. Dizemos que o corpo está em tração. No segundo, o efeito é o de comprimir o corpo. Dizemos aqui que o corpo está em compressão. Já no terceiro caso, as duas forças agem exatamente no mesmo ponto, então não há deformação do corpo. Assim, a força é um vetor fixo, pois seu efeito no corpo depende do ponto de aplicação. No entanto, quando as deformações do corpo são desprezíveis, nós podemos ignorá-las e tratar o corpo como um corpo rígido. Isso quer dizer que as dimensões do corpo não variam e o efeito resultante da força externa é o mesmo para qualquer ponto de aplicação da força ao longo de sua linha de ação. Isso representa o princípio da transmissibilidade, e, se o interesse for nos efeitos externos da força, podemos considerá-la como um vetor deslizante. Obviamente, para cada força F, existe um número infinito de possíveis conjuntos de componentes da força, e o número de maneiras pelas quais uma dada força pode ser decomposta em dois componentes é ilimitado. No entanto, alguns casos são de interesse. Um deles é quando se é conhecida a linha de ação da força e sua intensidade. Dado um sistema de coordenadas, é simples determinar suas componentes, como nesse exercício. Aqui é informado que a linha de ação da força passa pelos pontos A e B, e a intensidade da força é 6 kN, e o exercício pede as componentes x e y da força F. A solução desse exercício é simples, e nós vamos resolvê-lo de duas maneiras. A primeira é uma solução vetorial. O vetor força F é um vetor que tem intensidade 6 kN e a linha de ação dessa força passa pelos pontos AB. Então aqui eu vou representar o meu vetor F, os pontos A, B, e eu posso escrever que esse vetor F
é uma intensidade F vezes a direção versor unitário N. Esse versor unitário N é o vetor AB, o vetor que liga os pontos A até B, dividido pelo módulo de AB. Veja que isso aqui dá um vetor de módulo 1, um versor ou um vetor unitário. AB é o vetor OB menos OA. OB e OA eu sei as componentes de cada um desses vetores. Então, AB é 13i menos 15j. O versor unitário é o AB dividido pelo módulo de AB. Então, esse aqui é o meu versor unitário. O vetor força F é Fnzinho. F, 6 kN, então é 6Nzinho. Esse aqui é o meu vetor força F. Aqui a componente em x e aqui a componente em y. Essa aqui é a resposta exata do problema, calculada bastante cuidadosamente. Mas cuidado na hora de representar a resposta final. Em problemas de engenharia, a resposta final é o valor numérico dessas forças, que nós vamos representar com 3 algarismos significativos. Então, o vetor força F é 3,93i menos 4,53j, kN. Uma solução alternativa para esse problema é a solução gráfica ou a solução trigonométrica. A AB me dá a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 15 e 13. O meu vetor F aponta de A para B. Vou chamar esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta. Aqui está o meu versor N de módulo 1, então as componentes são Nx para a direita, Ny para baixo. Desse triângulo retângulo, Nx, veja, aqui dos ângulos alternos internos, esse ângulo também é beta, Nx é N cosseno beta. Ny é N cosseno alfa. Desse triângulo retângulo, a hipotenusa é 15 ao quadrado mais 13 ao quadrado raiz. Então, cosseno de alfa e cosseno de beta é fácil calcular. Então, meu vetor força F é F vezes Nzinho, e Nzinho é o Nxi para a direita, Nyj para baixo. Para a direita, positivo, para baixo, negativo. Veja que isso aqui me dá exatamente a mesma solução e o resto do cálculo segue de forma análoga. Nesse segundo exercício, novamente é informado a linha de ação da força e sua intensidade. O problema pede para determinarmos as componentes da força F nos sistemas XY e NT. Então esse exercício me fornece a linha de ação de F e pede para determinar as componentes desse vetor força F em termos das coordenadas x e y e das coordenadas nt. As componentes x e y são fáceis de determinar. Esse ângulo com a vertical é beta, então eu vou representar aqui a minha força F, aqui o meu ângulo beta. Veja, essa força aponta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então as componentes dessa força são Fx, Fy. Fx é esse cateto, é um F seno beta. Fy é esse cateto, é um F cosseno beta. E esses sinais me dão sentidos, Fx para a esquerda, Fy para baixo. As componentes E e T podem dar um pouquinho mais de trabalho para conseguir, mas uma análise cuidadosa do problema revela uma solução igualmente simples. Aqui eu vou desenhar os eixos NT e aqui o meu vetor F. Vou chamar esse ângulo da linha N com a linha de ação F de gama. Então, desse triângulo, aqui eu tenho o meu ângulo gama, eu tenho que Fn é F cosseno gama, Ft é F seno gama. Esse ângulo gama, veja, alfa mais gama mais beta é 90 graus. Então, gama é 90 menos alfa mais beta. Substituindo esse gama nas componentes NT,
eu chego nessas expressões e usando as fórmulas de soma de arcos, eu tenho que Fn é F seno de alfa mais beta, Ft é F cosseno de alfa mais beta. Como o exercício deu alfa e beta como parâmetros, eu tenho que representar a minha resposta final em termos das variáveis dadas, e não em termos de uma variável que eu incluí para facilitar a minha análise do problema. Como o exercício não deu nenhum valor numérico, a resposta final é só uma resposta analítica do problema, nas componentes nt e nas componentes xy. Uma solução alternativa mais astuciosa para obter essas componentes nt é notar que aqui está a direção x e y, o ângulo entre x e essa linha n é alfa, então o ângulo entre y e a linha t é alfa. Aqui está a minha força F, então as componentes da força são Fn, paralela ao eixo n, Ft, paralela ao eixo t. Veja que as duas estão na direção positiva de nt. Esse ângulo com a vertical é beta e esse ângulo é alfa. Então, desse triângulo retângulo, Ft é F cosseno de alfa mais beta, Fn é F seno de alfa mais beta, que é o que está aqui. Então, é a mesma resposta obtida anteriormente, só que mais rápida. Um outro caso de interesse para determinar as componentes do vetor força é quando se é conhecido um dos dois componentes da força, como nesse exercício. Nesses casos, nós utilizamos a informação da componente conhecida para determinar a componente desconhecida da força. Nesse exercício, é dado que uma força tem intensidade de 1,6 kN e a outra é uma força P. O exercício fala que a força resultante T está direcionada ao longo do pino. Ele fornece, portanto, a linha de ação de cada componente da resultante e pergunta os valores desconhecidos. A solução desse problema é tão simples quanto dos exercícios anteriores. Para facilitar a solução, eu vou chamar essa força de Q e esses ângulos de alfa e beta. A direção da força P é o versor NP, a direção da força Q é o versor NQ. O exercício fala que a resultante é uma força T na direção do pino. Então, aqui é a minha resultante T, a direção é conhecida, horizontal, e aqui eu tenho as minhas componentes P e Q. Então, P mais Q tem que dar T, é isso que está escrito aqui vetorialmente. Como T é horizontal, T é um TI. Essas direções de P e Q são dadas pelos versores NP e NQ. Desse triângulozinho, eu posso escrever aqui o meu ângulo alfa, aqui o meu ângulo beta. Esses catetos são conhecidos, são triângulos retângulos, as hipotenusas eu posso determinar. Então, NP é o cosseno de alfa I mais seno de alfa J. É esse vetorzinho cosseno, seno, para a direita e para cima. E NQ é o cosseno de beta, seno de beta, para a direita, para baixo. Por inspeção, eu tenho que observar aqui que esse sinal é negativo, porque essa componente em y da força Q é para baixo. Substituindo os valores numéricos, eu vou chegar nessas expressões para os versores NP e NQ. Então, substituindo esses versores unitários e o meu vetor T conhecido, T igual a P mais Q, eu vou chegar nessa expressão vetorial. Igualando as componentes do vetor nos dois lados da equação, eu vou chegar nessas duas equações e veja, Q é conhecido, então as incógnitas são P e T. É um sistema de duas equações, duas incógnitas muito fácil de resolver. Da equação 2, P é 3 raiz de 5 sobre 5Q. Substituindo esse P na equação 1, eu vou ter que T é 2Q. E isso resolve o sistema linear. Então aqui eu tenho a resposta do meu problema. A componente da força P e a intensidade da força resultante T igual a 2Q. Substituindo o valor numérico fornecido, Q 1,6 kN, eu vou ter que P é 2,15 kN e T é 3,20 kN. Lembra, 3 algarismos significativos na resposta. Cuidado, Q é 1,6 kN, T é o dobro, 3,2, mas a resposta final, 3 algarismos significativos.
é 3,20 e não 3,2. Tudo bem? Vamos continuar praticando. Esse exercício fornece duas forças F1 e F2 e pede a magnitude e direção da força resultante R. Para resolver esse problema, eu vou chamar esse ângulo da força F1 com o eixo x de alfa e esse ângulo entre as forças F1 e F2 de beta. O exercício pede a magnitude e a direção da força resultante F1 mais F2. Bom, se esse ângulo é alfa e esse ângulo é beta, a solução vetorial é simples. R é F1 mais F2. F1 é o F1 cosseno alfa I, F1 seno alfa J. E o F2 é o F2 cosseno de alfa mais beta I, F2 seno de alfa mais beta J. Agrupa as componentes, a resultante é isso aqui. Substituindo valores, F1 900, F2 600, alfa 35, beta 40, a resultante R, 892I mais 1096J. A representação aqui do vetor R e das componentes Rx e Ry. A magnitude ou módulo de R é a hipotenusa desse triângulo, é o Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, raiz, 1413 newtons. Resposta com 4 algarismos significativos, porque aqui o primeiro número é 1. E o ângulo θ entre o eixo x e a linha de ação de R é o arco tangente de Ry sobre Rx. Isso aqui vai me dar 0,887 radianos ou 50,8 graus. Muito simples resolver vetorialmente. Mas eu posso também resolver o problema trigonometricamente. A soma F1 e F2 respeita a regra do paralelograma. Então, R é essa soma vetorial. Desse triângulo de forças, eu vou ter F1, e aqui o ângulo alfa com a horizontal, F2, e aqui o ângulo beta entre as duas forças, e eu vou chamar esse ângulo de gama e esse ângulo de delta. Esse ângulo é 180, então gama é 180 menos beta. Da lei dos cossenos, R ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1, F2, cosseno gama. Da soma de arcos, cosseno de 180 menos beta é menos cosseno de beta. Então, a resultante é raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 F1, F2 cosseno beta. Veja que a intensidade de R depende das intensidades de F1 e F2 e do ângulo beta entre as forças. Essa intensidade é máxima quando F1 e F2 são paralelos, quando beta é 0, cosseno de 0 é 1. Essa intensidade é mínima quando F2 aponta na direção contrária de F1. Então, beta é 180, cosseno de beta é menos 1. Para beta 90 graus, cosseno de 90 é 0. Então, eu vou ter dois vetores perpendiculares. R é só a hipotenusa do triângulo, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E para o caso geral, R é isso daqui. Para um beta diferente de 0, a intensidade R vai ser menor do que a soma F1 mais F2, o que faz sentido, porque um dos lados do triângulo sempre vai ser menor que a soma dos outros dois. Se você substituir os valores numéricos, vai chegar que R, de novo, é 1413 newtons. A segunda pergunta é a direção da linha de ação da força R. Para esse triângulo da lei dos senos, F2 sobre seno de delta é R sobre seno de gama. Então, delta é o arco seno de F2 sobre R seno beta. Substituindo valores, delta é 15,84 graus. Então, o ângulo θ entre a linha de ação de R e o eixo horizontal é o meu alfa mais delta. Então, θ é 50,8 graus. Veja que delta é o ângulo medido a partir de F1 e que o único efeito do ângulo alfa é mudar a orientação da resultante R, mas não o seu módulo. O módulo da resultante depende só do ângulo entre os vetores beta. Finalmente, esse último exercício é só para praticar um pouco mais.
o exercício pede para decompor a força P em duas componentes paralelas aos membros AB e AC da treliça. Esse exercício pede para decompor essa força P em componentes ao longo dos membros da treliça. Mas essa decomposição não é imediata porque as componentes não são ortogonais. Mas é só fazer o exercício com atenção para não errar. Nós queremos que essa força P seja composta por uma força ao longo de AB e uma ao longo de AC. Então, aqui no meu desenho esquemático, eu vou representar a força P e as duas componentes, PAB e PAC, ou seja, P tem que ser a soma desses dois vetores, P é PAB mais PAC. Veja que esses vetores têm que estar nesse sentido, porque senão P não vai ser vertical para baixo. A partir desse diagrama, eu posso desenhar o meu triângulo de forças. P vertical para baixo, PAB orientado ao longo do membro AB e PAC ao longo do membro AC. Esses ângulos são conhecidos, 70 graus com a vertical, 35 graus com a vertical. Então, vou colocar 70, 35 graus e chamar esses ângulos internos do triângulo de alfa e beta. 70 mais alfa tem que ser 180 graus, alfa é 110. E a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, beta é 35 graus. Então, nesse triângulo, eu conheço todos os ângulos e um dos lados. Da lei dos senos, PAB sobre seno de 35 é igual a PAC sobre seno de alfa, que é igual a P sobre seno de beta. Então, as duas componentes pedidas são PAB 100 kN, PAC 163,8 kN. 4 algarismos significativos, porque os dois números começam com 1. Veja também que como beta deu 35 graus, então isso aqui é um triângulo isósceles. Então, essas duas componentes têm que ser iguais, que é o que aconteceu aqui. Você também pode resolver esse problema de maneira vetorial. PAB é o PAB vezes o versor unitário, cosseno de 70 na vertical, seno de 70 na horizontal, e aqui por inspeção, essa força PAB é para a esquerda e para cima, menos 70i mais cosseno de 70j. E o PAC é o cosseno de 35 na vertical, seno de 35 na horizontal, para a direita, para baixo. Então, PAC é o PAC seno 35i menos cosseno de 35j. E esse vetor P é vertical para baixo, então ele é só o menos PJ. P é PAB mais PAC, em termos de componentes, dá isso. Para P, 100 kN, separando em componentes, eu vou chegar nesse sistema linear de duas equações, duas incógnitas. Resolvendo PAB e PAC, eu chego na mesma resposta que eu obtive anteriormente. Na aula de hoje, portanto, nós vimos que é necessário representar a força como um vetor. Para isso, nós precisamos aprender a trabalhar com vetores. Nós precisamos saber como projetar uma força em termos de suas componentes, como expressar o vetor força quando é dado seu módulo e alguma informação a respeito da linha de ação da força, e também como combinar duas ou mais forças para calcular uma força resultante equivalente. Revisem esses conceitos, pois são extremamente importantes e absolutamente fundamentais. E por hoje é isso. Muito obrigado.